Facione. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlim Tech Talks. E hoje nós vamos falar de uma pessoa muito interessante que foi muito injustiçada na área de tecnologia. Quem que é essa pessoa, Claudinho? Acho que é o Turing. É o Alan Turing. Gente, este cara sofreu com os fiscais de coalheiro. É falar, gente, como é que pode as pessoas se ocuparem tanto com a vida alheia? Alheia, é verdade. O cara salvou o país na guerra. Como assim, Lígia? Salvou de quê? Vamos contar um pouquinho da história do Alan Turing. Vamos Lígia lá. contando no final, no início do vídeo. Bom, aí não dá, né? Spoiler! Então, o Alan Turing foi um sujeito... Tem até um filme, um monte de gente assistiu. Eu não assisti o filme porque eu... Muito bom. Muito bom, né? Eu vi um pedaço só, mas... Que ele nasceu em Londres, em 1912, nos arredores de Londres, né? Uhum. E ele era uma criança prodígio, ele sempre foi muito inteligente, mas muito fechado, muito quietinho, muito na dele. E ele, na época da guerra, eles tinham que decifrar as mensagens criptografadas dos alemães, na época da Segunda Guerra, né? E não dava para descobrir, para decifrar aquilo de jeito nenhum, até que o Alan Turing teve uma brilhante ideia de tentar descobrir o que tinha por trás por trás da criptografia e montar um algoritmo para conseguir decifrar aquilo lá. Como que foi isso aí bem certinho? Na verdade, ele já trabalhava com a parte de criptografia, na criptoanálise, que é a área de fazer análise de modelos criptográficos. Criptografia também é uma forma de transformar uma mensagem, né, em uma outra forma que ninguém consiga ler, a não ser... mistura mensagem, muda todas as letras A, mude por C, todas as letras D, multiplique por 2. É só as letras D que aparecerem na quarta posição. Isso, então, tem que fazer umas sofisticações. Então, assim. A criptografia faz esse tipo de transformação. As pessoas que trabalham com criptoanálise fazem a descoberta de novos modelos para criptografar mensagens e como decifrar também essas mensagens caso você não conheça a chave e como, na verdade, abrir o código secreto. Então, ele estudava muito, ele já estava estudando isso, né, nas pesquisas dele, e ele era um dos caras, né, em termos de achar esses padrões em coisas que são... Ele tem que ser muito criativo, né, para imaginar outras possibilidades. Mas ele tinha esse tino de fazer tudo muito rápido e os avanços computacionais de transformar isso em algoritmo que pode rodar numa máquina e naturalmente aprender como decodificar mensagem. Só voltando, algoritmo é como uma receita de bolo. É uma coisa que pode ser repetida sempre, né? Dadas as mesmas condições, eu consigo produzir os mesmos resultados, né? É como uma receita. Então, mas o mais interessante, eu acho, que do Alan Turing é que ele era um gênio da criptografia, mas como todo gênio, ele não era só gênio num assunto. Ele também era bom em física, ele também era bom em química e ele também era bom em biologia. Ele fez, inclusive, publicações na área de biologia bem interessantes, né? Como é que pode uma pessoa ser tão inteligente assim? Não sei. Não faço a menor ideia também. Não sei como é. Adoraria saber e contar como é que é, mas não tem como. Nunca passei por isso. Nossa, biologia, gente, química. Física ainda está mais relacionado com matemática, né? Mas... É um novo Leonardo da Vinci, né? Na verdade tem vários, né? O Tesla também era assim. Tem várias pessoas assim. Inclusive, próximo episódio aí a gente pode gravar sobre o Leonardo da Vinci. Nossa, é mesmo, o Leonardo. Tem muita... Na verdade, as pessoas mais inteligentes, elas nunca são inteligentes numa área só, porque a criatividade depende do teu arcabouço de conhecimento. Então, quanto mais áreas diferentes, mais ele consegue criar soluções para aquele problema que ele está desenvolvendo, né? E aí, outra coisa interessante, você sabia que ele corria maratonas? Não, isso não. Ele corria 60 quilômetros para ir numa reunião e depois para voltar. Deus me livre. O cara corria muito. Ele chegou a participar de uma maratona da Olimpíada de... Deixa eu ver. Não, 1948 ele participou na maratona e chegou 11 minutos depois do campeão olímpico.
Humilhante, né? Nossa, o cara é muito bom. Agora tu ficou até passando mal. Agora. 60 quilômetros. 60 quilômetros eu ele não consigo correr 5. Nem eu. Não, eu tô falando assim, eu Cinco tô é meu sendo honesto. Eu não consigo. Eu também tô correr sendo 5, honesta. Eu porque também eu não marco consigo. assim, eu vou correr 5. Aí chega no 1,5 km, eu já tenho que dar uma andada rápida pra recuperar. E aí eu tentei correr, sabe que eu tentei, me esforcei, mas aí eu corro 30 segundos, aí eu olho, vou parar pra tirar uma foto, aí eu corro mais 3 segundos, ai que bonito, eu vou tirar outra foto, aí nunca consegui correr 5 km sem parar pra tirar uma foto, aí não rende, pra mim não rende correr, é uma coisa que não, só se eu correr numa pista assim, sem poder olhar pra nenhum lugar. Mas eu fiquei muito, aí ele teve uma lesão na perna e ele não pôde mais correr, olha que dó. Mas o cara era... Mas eu acho que fez com que ele parasse um pouco pra estudar mais, né? Mas... Não, coitado. Acho que não precisava. Ele podia continuar correndo, né? E aí ele fez publicações na área de biologia, mas o grande assim, ele fez muitas coisas muito significativas para a ciência. Se hoje a gente tem um celular, um computador em casa, é por causa dele. A contribuição dele foi fundamental para que a gente pudesse ter esses objetos em casa. Isso. O fundamento teórico da dos computação, né? de como organizar o que a gente chama de CPU, né? A unidade de processamento do computador, de controle. Avanços teóricos na área de inteligência artificial. Nossa, cara, ele foi muito importante. Ele fez muita diferença no mundo, né? E teve um final trágico. Quando eu penso nisso, me dá até um nervoso. O cara morreu com 42 anos. Foi bem cedo, né? Muito cedo, porque ele cometeu o crime de ter nascido homossexual. E aí, as pessoas que não têm vida sexual própria, que se ocupam da vida sexual dos outros e ficam tentando controlar isso, porque pra mim não pode ter maior bandeira de que você é um infeliz na cama do que você ficar controlando a vida dos outros e se ocupando com isso. Aí fizeram para ele não ser preso, ele topou fazer uma castração química, que era o quê? Se entupir de hormônios para diminuir o desejo sexual e para tentar... para tentar desfazer a natureza dele. O que eu acho surreal nessa história, na verdade, é que, tipo, o país passa por uma guerra, ele se torna mais ou menos um herói nacional, né? E por por um detalhe ridículo que não impacta na vida de ninguém. E por uma lei que existe há 300 anos e eles dizem, não, porque a lei existe, então você vai ter que ser castrado. Que é um absurdo, né? E aí ele ficou deprimido, porque começaram a nascer seios nele, e ele ficou muito chateado, muito triste. E no final acabou sendo encontrado morto, envenenado, acho que com cianureto. Com cianeto, E assim, nossa, quanta coisa mais que essa pessoa podia ter feito. Ele tava, considerando a média da população, ele tava na metade da vida dele. Gente, todas as pessoas que condenaram ele eram menos importantes do que ele, né? É uma coisa assim, muito surreal. Que ainda acontece hoje em dia, né? Isso que é o mais triste. Então, e além de tudo... Então, ele teve um final trágico, mas mesmo assim ele fez muita coisa interessante. Uma das coisas mais bacanas que ele fez foi a máquina de Turing. O que é a máquina de Turing, Claudinho? Nossa! É muita coisa. Eu acho que eu tive uma disciplina inteira na faculdade para isso, e para lembrar agora... Não precisa, não mas a máquina de Turing é só um modelo universal computacional, onde... baseado numa sequência de caracteres. Perguntas, né? Na verdade, a máquina de Turing é uma coisa e o teste de Turing é outra. Bem observado. Então, a máquina de Turing é um modelo computacional onde haveria um tamanho de memória infinito, onde todos os símbolos que você colocasse em determinada sequência, a máquina conseguiria reaprender essa sequência e gerar novos padrões. Então, na palavra casada, quantas letras As tem nela? E quantas palavras você pode gerar com a palavra casada? Então, todas as combinações... Tem um monte de coisa voltada a isso na área de computação, linguagens formais, expressões regulares e tudo mais, que são baseadas nessas teorias dele. E a segunda coisa, que é o teste de Turing, que a gente era uma validação de que se um programa
o output, né, a saída de um programa, ela foi gerada por um humano ou por um robô, ou por um algoritmo e tal. Se você está, inclusive hoje com os bots, a gente usa bastante, porque você não sabe se você está sendo atendido por uma máquina ou por um humano. Por um humano. E, inclusive, um dos objetivos da inteligência artificial é passar no teste de Turing. Eu me lembro no Blade Runner, quando ele vai entrevistar a Rachel, que é aquela... Replicante. E ele se apaixona pela replicante e ele fica eu não sei se era uma tarde inteira, um período inteiro fazendo perguntas e ele não consegue concluir se ela é uma máquina ou se ela é humana. Mas, no filme do Blade Runner, não são máquinas, são replicantes, que em teoria são clones especializados para desenvolver uma tarefa. São híbridos. Não, eles não têm componente mecânico. Eles são biológicos. Eles são biológicos. Eu não sei se eles são geneticamente engenheirados, não sei se é essa palavra, para realizar alguma tarefa, eu acho que sim, mas eles mas não têm até um componente mecânico. no segundo Blade Runner ela engravida. Tudo tem. Então... Mas o teste de Turing a gente usa muito... Já dei spoiler, quem não assistiu agora já... A gente usa no trabalho hoje em dia, tipo, o teste de Turing para validar os modelos. Então, no meu caso, a gente tem alguns outfits, né? Uma composição de roupa, e a gente quer validar se aquela roupa foi composta por um ser humano ou aquela combinação de roupas foi composta... Vocês mesmos fazem para testar se o algoritmo de vocês está bom que chega para a pessoa acreditar que... Exato, para criar uma métrica que diga quão próximo de um estilista o nosso algoritmo está em relação às mudanças de modelo. Então, o teste de Turing, ele serve realmente hoje em dia ainda como uma métrica para vários modelos de inteligência artificial. Aí vocês adaptam as perguntas de acordo com a área, né? Sim. No nosso caso, isso daqui foi gerado por um humano ou foi gerado por um robô? Aí a pessoa diz robô, humano, e a medida, né, de quantos... Vocês fazem... Mas aí vocês fazem testes com pessoas Isso, a gente pergunta para pessoas, manda para pessoas. O que você acha? O teste de Turing, na verdade, é uma pessoa de frente para um computador e tem dois cenários. É criada uma pergunta, você faz uma pergunta e tudo mais para esse computador, e a resposta vem às vezes por um humano e às vezes vem por um robô. E você tem que dizer se essa resposta foi automatizada ou se foi um ser humano. E na verdade, todos nós, todos os dias praticamente, a gente é submetido a teste de Turing. Quando a gente entra num site, ele pede pra gente resolver um CAPTCHA. Isso. Que são aquelas letrinhas misturadas que a gente tem que... Ou aquelas fotos, né? Diga quais dessas fotos têm um sinal de trânsito. O CAPTCHA, na verdade, é o contrário do teste de Turing. Que é pra você provar que você é humano. Para você provar que você é humano para um robô. Então, tipo, o robô, o algoritmo fica esperando... Você é um humano ou é um robô também? Entendeu? Então, o papel de quem está fazendo o questionamento muda. E o CAPTCHA, na verdade, é o teste de Turing ao contrário. Que é o robô perguntando. O robô perguntando. Mas o teste de Turing é o mesmo, porque ele sempre quer saber se eu sou humano ou robô, né? Não interessa quem pergunta. Roda? Por definição, se a gente for bem chato na teoria, não. O humano tem que ser... O humano é o que pergunta. O humano é o que pergunta e ele que tem que ser o enganado. Tá. E vocês sabem que o CAPTCHA é você ensinando a máquina a, por exemplo, que letra tem aqui e tal. O Google fez um desse CAPTCHA aí para identificar letras, para eles melhorarem o reconhecimento de letras em mapas e no Google em documentos Street View. antigos, Exatamente. né? Em documentos antigos para tradução. Eu odeio CAPTCHA, detesto. Você vai comentar num site, antigamente tinha muito, hoje em dia ninguém comenta em site, todo mundo só comenta em rede social. Mas eu me lembro que antigamente, quando a gente lia as coisas nos blogs, para comentar você tinha que... Meu Deus. Nossa, ficava muito... Põe um AskMet lá e pronto, aí não incomoda mais os leitores. Então, gente, o Turing é um cara que faz diferença nas nossas vidas até hoje. Com certeza. A nossa vida seria muito diferente se essa pessoa não tivesse existido, né? Acho que pra gente, o Turing acelerou o processo de ganhar uma guerra.
Então, assim, eu não sei como é que seria o mundo se a Alemanha tivesse ganhado. E, a gente pelo menos se estendido. Aqui, né? Não sei. Mas nem seria ganhar, mas estender um pouco mais, né? Então, e os avanços da computação em tão pouco tempo foram realmente impactantes. Muito importantes, né? O cara é o cara. O cara é o cara. E ele ficou meio que desconhecido até mais ou menos a década de 70 do século passado, porque o trabalho que ele tinha feito foi todo confidencial, né? Então ele não foi que nem o Tesla, que nem o Edison, que viraram popstars. Porque ele fazia um trabalho super secreto, não podia contar pra ninguém. Além de tudo, ele foi condenado e ele morreu em situação trágica. E, enfim, ele ficou esquecido. Na década de 70 que começaram a publicar o trabalho dele, finalmente para que as pessoas pudessem conhecer, porque aí a guerra já estava no fim há muito tempo. E aí foi levada a público as mensagens que ele decifrou dos nazistas só em 2013, gente. Demorou um tempo, né? São documentos recente. Documentos fechados, né? Mas, assim, em 1967, o Reino Unido deixou de considerar a homossexualidade um crime. Então, se ele tivesse nascido um pouco depois, ele não tinha resolvido o problema da guerra. Mas se eles tivessem abolido essa lei um pouco antes, talvez eles tivessem produzido muito mais, Muito mais coisa. Muito mais, que a gente nem saberia o quanto. E em 2017, uma lei cancelou a condenação de todos os homens que estavam presos por esse motivo. Gente, você ser preso por isso, gente, meu Deus. Então, 15 mil dos 65 mil condenados ainda estão vivos. Gente, parece a Idade Média, mas não é. Mas imagina você sair de uma cadeia com 21. 80 anos de idade só porque não você... dá pra pegar mais ninguém, isso que é o triste, né? Fica muito difícil. Olha que dá. Mas a lei que perdoou, digamos assim, libertou as pessoas que estavam presas, ganhou o nome dele. Então, pelo menos é uma forma de homenagear, né? Eu acho que preferia não ser homenageado. Esse tipo de homenagem é um pouco sensível, mas é bom lembrar. Mas é bom lembrar porque ele foi uma pessoa muito, muito, muito importante e... Assim, não é tanta gente assim que conhece, ele ficou mais conhecido por causa desse filme, mas só o pessoal da área técnica que realmente reverencia e dá a importância que esse cara tem na vida de todos nós hoje em dia, né? Por tudo que ele publicou. Por tudo que ele fez, por tudo que ele publicou, por tudo que ele fez pra gente. A gente só tem a agradecer ao Turing e pedir desculpas pra ele, né, por... E foi uma das matérias que eu mais gostei na faculdade. O cara é muito bom, então eu sou muito fã dele. Ele imagina, ainda estudava biologia, ainda corria maratona. Imagina, uma pessoa cheia de vida e de ideias. Então, gente, eu tenho até uma foto aqui da máquina de Turing. Depois o Boto mostra a máquina de Turing aqui pra gente ver, agora. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele. Quem tiver mais interesse tem um filme, a gente vai colocar o link para alguma resenha do filme, se alguém quiser se aprofundar. Mas vale muito a pena conhecer o trabalho dessa pessoa que foi muito... A gente deve muito a ele hoje em dia. Tá bom? Se vocês tiverem algum comentário, alguma correção, alguma outra sugestão para fazer, fiquem à vontade, coloquem aí nos comentários, assinem o canal, contem pros colegas... Enfim, divirtam-se. Divirtam-se e passem a palavra. Isso, tchau. Tchau. Até semana que vem.